Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. E hoje você vai conhecer mais um testemunho e um testemunho de resgate do mundo das trevas, do sobrenatural, né? Exatamente. O pessoal aqui do canal, eles têm acompanhado já o quadro Qual a Sua História? É um quadro que nós trazemos testemunhos nacionais e também internacionais com traduções consecutivas para o português. Exato. E hoje nós temos a irmã Márcia, lá de Sergipe. Ela passaram para nós o testemunho dela, um testemunho muito impressionante. Você vai gostar bastante. Uma guerreira de oração que antes dos primeiros raios do sol já está com os joelhos no chão, orando e clamando pelo Senhor. Amém. Amém. Então, eu quero convidar você a estar aqui conosco para conhecer a história da Márcia. Já aproveita, manda o link para quem você conhece, para vir assistir junto com vocês, porque nós vamos estar aqui no chat conversando com vocês durante aqui o testemunho. Exatamente, pessoal. Para a glória de Deus, que obrigado pelas orações de vocês, pela audiência de vocês também, que motiva a nós cada vez mais para esse trabalho. Que o Senhor possa estar com cada família aí que está acompanhando e que vai acompanhar, eventualmente, esse testemunho. E queremos convidar você para, neste momento, fazer uma oração conosco. O William vai orar para a gente e logo após a gente já vai colocar a Márcia aqui na tela para vocês conhecerem um pouquinho de quem ela é e qual é a história que ela tem para compartilhar com a gente. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, gratos somos, Pai, imensamente pelos teus cuidados, pela tua misericórdia, pela tua proteção, pelo teu amor para conosco, Pai. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo de ouvir a irmã Márcia, Pai. O Senhor venha abençoar cada vez mais a família dela, ela também. O Senhor venha estar inspirando ela para que traga à mente dela as histórias, o testemunho que ela precisa compartilhar com as pessoas. E que esse testemunho, Pai, possa estar alcançando os corações sinceros mais uma vez, para a sua glória. Que o Senhor venha abençoar nas conexões nessa noite. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Amém. amém. Então vamos colocar aqui a irmã Márcia aqui na tela e dizer para ela Seja seja muito muito bem-vinda. bem-vinda. Obrigada, meus irmãos. É um prazer, uma alegria muito grande, né? Participar com vocês de momentos reais, histórias reais. Amém. E que alegria para mim hoje participar, poder compartilhar um pouco do que Deus fez comigo. Glória a Deus. É, eu me chamo Márcia, né? Me considero uma levita da casa do Senhor, porque foi assim que Deus me chamou como levita. E sou apaixonada por Jesus. Não consigo viver sem Jesus. Se vocês perguntarem para mim quem é Jesus para mim, o que ele significa, eu resumo em uma só palavra. Ele para mim é água, né? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco, né, a forma como Jesus me encontrou. Então, vamos lá. Para o seu coração. Essa história aconteceu comigo, tá? Aqui no interior de Aracaju, Sergipe, Nordeste. Então, eu sempre fui uma criança assim, muito ativa, muito corajosa, sempre amei as brincadeiras, gostava de brincar, mas muito corajosa. E eu fui criada em um meio diferente, né? Eu fui criada em um meio onde envolvia o candomblé, onde a minha família, eles adoravam os deuses pagãos. Eu não sabia nada sobre Jesus. Eu só gostava de uma coisa que eu tenho lembrança, eu amava olhar o céu. 10, 9 anos, eu deitava na calçada, eu ficava admirando o céu de uma forma que eu não entendia. Eu só achava lindo o céu. Com 12 anos, 13 anos, eu acompanhava a minha irmã para o candomblé. E ela ia fazer as oferendas e eu ia com ela. E ali eu participava de tudo que eles faziam, né? E eu fui crescendo ali naquele meio. Eles iam oferecer em uma mata fechada, eu ia com eles. Eles iam para o cemitério, eu ia com eles. Isso tarde da noite, 3 horas da manhã,
12 horas. Eu sempre estava junto com eles naquelas oferendas aos deuses pagãos. Mas aí chegou um período que o meu pai, ele adoeceu. E no Nordeste as famílias são muito grandes, né? Muitos irmãos, muito menino. E o meu pai não conseguia mais trabalhar. A minha mãe também não podia trabalhar. E aí nós chegamos à conclusão de ir para a capital, eu e minhas irmãs, para trabalhar, para poder ter o sustento, né? Pagar as contas de casa, comprar alimentação. E nessa época, eu já estava com 16 anos. E aí eu fui, na verdade, me levaram. A minha irmã arrumou esse emprego e a moça veio e me pegou na casa do meu pai e me colocou no carro e me levou. Chegando na casa dessa senhora, dessa moça, ela começou a mostrar a casa, os cômodos. E eu lembro que na casa tinha um corredor bem longo. E ela olhou para mim e disse assim: Você está vendo aquele quarto? Lá onde tem a casinha dos cachorros, você vai dormir lá. Eu olhei assim para ela: Eu vou dormir lá. Ela se vai. E do lado do meu quarto tinha uma casinha onde ficava o cachorro. E ela me levou lá e eu lembro quando eu entrei naquele quarto, tinha a caminha de solteiro, uma cômoda, e em cima da cômoda tinha um Novo Testamento. E ela olhou para mim e disse assim: Não acenda a luz. Você vai ter que dormir no escuro. Eu tinha que obedecer. Afinal de contas, eu saí de casa porque a dificuldade estava muito grande, meu pai enfermo. E quando eu deitei naquele quarto escuro, e eu adormecia, mas eu consegui ouvir alguém me chamando dentro do quarto escuro. Márcia. E eu assustava e dizia: Alguém está me chamando. E eu adormeci outra vez e alguém me chamava pelo meu nome, Márcia. Mas na terceira vez, eu tive a alegria de contemplar um jardim lindo. O meu quarto ficou como dia. E Jesus, envolto um jardim, eu lembro das cores das plantas, das folhas, verde com lilás, um lilás, uma cor maravilhosa. E ele se aproximou da minha cama e ele disse assim: A partir de hoje, você será uma nova criatura. Volte para a casa do seu pai. Procure a igreja adventista do sétimo dia. E lá você vai me conhecer. E quando me pergunta por que eu sou adventista do sétimo dia, porque não foi os homens que pregaram para mim. Eu não recebi estudo antes para conhecer a mensagem, não recebi folheto, ninguém nunca leu a Bíblia para mim, eu não sabia nada sobre Deus. E aí eu não consegui mais dormir. O dia amanheceu, clareou, e eu chamei a minha patroa e disse assim: Eu preciso ir embora. Jesus esteve no meu quarto. E ela disse: O quê, menina? Jesus foi no seu quarto? Eu disse: Sim, ele esteve no meu quarto. E ele falou para mim que eu seria uma nova criatura, que eu tenho que voltar para casa do meu pai. Como eu sempre fui uma menina muito corajosa, determinada, eu nunca deixei com que nada atrapalhasse os planos. E vindo de Deus, era algo que eu nunca tinha visto. E aí eu vim embora. Eu cheguei no meio da semana em casa, mas no sábado, pela manhã, eu saí procurando essa igreja na minha cidade. Eu queria que alguém me ensinasse onde era esse lugar. Eu perguntei a algumas pessoas e, enfim, encontrei com alguém que falou assim para mim: Olha, essa igreja ela fica ali, naquela ruinha ali, vai lá. Eu lembro até a roupa que eu cheguei naquele dia. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um homem lá em pé na porta. Aí eu olhei para ele e disse assim: Aqui é a igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele sim. Aqui guarda o sábado? Ele sim. E aí eu disse a ele: Jesus mandou que eu viesse para aqui, porque eu vou ser uma nova criatura. E eu quero que você me ensine a Bíblia. E eu lembro que eu entrei naquela igreja e sentei no último banco. E ali
eu fiquei. Era uma igreja que não tinha aparência nenhuma. Não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada. Mas quando eu chegava naquele lugar, era sobrenatural. Tudo naquele lugar me atraía. Ainda não tinha energia, era lampião. Mas nos meus olhos, aquela igreja brilhava tanto, tanto, que quanto mais eu ia, eu queria. Fazem 30 anos que Deus me resgatou. Eu só tinha 16. Hoje eu estou com 46. E eu posso afirmar para vocês, eu não consigo viver sem Jesus. Ele é o meu melhor amigo. Ele é real, ele é presente na minha vida. O meu amigo íntimo. Aquele que tem uma alegria de me acordar nas madrugadas e saber que ele está do meu lado. Eu tenho um encontro marcado com Jesus. Já está marcado. Nós iremos se encontrar. Porque ele me fez essa promessa. E vivo um dia de cada vez, aguardando o meu Salvador. Porque um dia eu vivia nas trevas, mas hoje eu vivo na luz. Então esse é o meu testemunho de vida. Porque se talvez se um homem pregasse para mim, meus irmãos, eu não ia aceitar. Eu sabia que eu não ia aceitar. Então ele foi no meu quarto e me convidou. Amém. Eu fico muito emocionada, porque assim, é muito real para mim, sabe? É muito forte. Eu tenho vivido o melhor. Glória a Deus. Amém. Os últimos dias agora me traz uma alegria tão grande. No começo eu era feliz, mas agora eu sou mais. Que bênção. Que bênção. Amém. Muitas pessoas que tiveram uma experiência similar com a sua, essa é a parte boa, né? Elas se identificam e falam, peraí, se ela for libertada, eu também posso. Porque às vezes quem está nesse meio por muito tempo, eles acham que eles não podem ser libertados com medo até da opressão que eles podem sofrer Isso espiritualmente, mesmo. né? Então eles falam, não vou sair. Se eu não sair, eu vou morrer. Minha família vai morrer, então eu não vou sair. E é uma luta espiritual muito grande. Então, eu sempre fui uma criança muito sensível, tanto em ouvir, em ver e em sentir. E, por muitas vezes, dentro da casa de minha mãe, eu via os deuses em pé olhando para mim. Eles não falavam nada, só ficavam olhando para mim. Mas eu também não tinha medo, aquilo não me assustava. E isso foi muitas vezes. A minha irmã, ela me levava, né, para a salinha lá dos deuses, onde eles faziam as oferendas, e me colocava para dormir lá. Eu não dormia. E muitas das vezes eu via ele sentado, um homem, uma mulher, pessoas diferentes. E essa sensibilidade de ver e de sentir, ela não saiu de mim. Mas hoje eu não vejo mais o mal. Hoje eu vejo a presença de Deus, porque eu fui liberta. Eu fui liberta pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E quando você começou a fazer os estudos bíblicos, quando você conheceu a igreja, teve Pronto. algum tipo de retaliação assim das trevas para Houve, tentar te impedir? Como que foi isso? houve, houve. O pai de santo, ele falou para minha irmã que nós iríamos enlouquecer. Porque nesse período, a minha irmã também veio, né? Que nós iríamos enlouquecer. Ele disse que dá poucos dias para a gente ficar louca, nós duas. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu na beira do rio. Ele morreu na beira do rio, ele infartou. É. E assim, por parte de minha mãe, né, de meu pai, para eles acostumar foi muito difícil. Porque eles eram acostumados a oferecer caruru. Aqui no Nordeste, oferecer caruru, né, para Cosme e Damião, os deuses pagãos, é tradição deles. E aí teve essa barreira também com meu pai, com a minha mãe, que eles tiveram que tirar todas as imagens de escultura
Tinha muita na casa da minha mãe. Tinha um quarto que era cheio de imagem. E aí a minha mãe, a gente começou a orar, interceder, ensinar para ela, e minha mãe tirou. E minha irmã queimou todas as roupas dela, tudo que pertencia ao candomblé, Deus tirou da nossa casa, da nossa vida. Uau. Uau, demais. Olha, testemunho, viu? Ah, o que eu queria perguntar para você seria o seguinte: é, quando você compartilhou o testemunho que você viu Jesus no seu quarto, Isso, aí você descreveu, né, que você viu um jardim, um belo jardim, e ele sim, citou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você isso. já tinha ouvido falar antes esse nome alguma vez ou foi a primeira Não, vez que você viu? a primeira vez que eu ouvi. Eu nunca Uau, tinha você nem ouvido. Eu não sabia o que que sabia era, quem você era Deus. falou? Eu só sabia quem era o céu, porque eu amava olhar para o céu. O céu me encantava. E certa vez, eu olhando para o céu, eu não tinha 16 anos ainda não. Eu tinha de 12 para 13 anos. Certa vez, eu olhando para o céu, eu vi um homem no céu. Eu deitada na calçada. Eu disse, mãe, eu gritava, mãe, venha ver, o homem está aqui olhando para mim. Mas a minha mãe achava que era coisa da minha cabeça. Então, quando Jesus veio no jardim, com as vestes brilhantes, e eu fui olhando para ver se eu conseguia ver o rosto dele. Mas o rosto dele era igual ao sol. Igual ao sol. Eu consegui ouvir a sua voz. E o nome Igreja Adventista Sétimo Dia foi a primeira vez que eu ouvi. Uau. Uau, que lindo, também arrepiei É agora. igual foi Imagina, relatado em Apocalipse, né? sim, que o rosto do Senhor é como o sol, né? Você não conseguia olhar para ele Não, pela não. visão. Quando eu fui levando os meus olhos para ver, não, não consegui, Não- porque era o sol. Uau. Mas Hum, ouvi, ouviu. ouvi. Uau. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmã. Irmã, como que foi, então, essa experiência de batismo? Quando que foi que Pronto. você tomou essa decisão? O Com que que quantos aconteceu? anos? Não, o batismo foi assim, foi imediato. Eu pedi para o ancião me ensinar a Bíblia. Quando chegou na 10ª lição, eu falei para ele assim: tá bom, eu não quero mais que você me ensine nada, porque eu estou na igreja verdadeira, Jesus quer que eu fique aqui. E aí eu pedi para que ele fosse o pastor, porque eu queria ser batizada. Aí ele disse: não, mas você tem que estudar. Eu digo: não, eu vou estudar depois, agora eu vou ser batizada. E aí marcou meu batismo. Eu sempre amei música. A música sempre teve meu DNA. E louvar a Deus, né? Eu me preparei para o meu batismo, eu ensaiei para louvar nesse dia. Então, no dia do meu batismo, eu já estava louvando. Eu saí das águas e fui louvar a Deus naquele momento. E Deus, sabendo disso, Ele não ia deixar com que eu ficasse perdida nesse mundo vasto. Meus irmãos, eu tenho uma consciência, eu só existo para uma função: adorar a Deus. Se tirar de mim o desejo de adorar, que sentido mais tem a vida? Se tirar de alegria de estar na presença de Deus, porque adorar na igreja não é muito fácil, adorar na rua, mas você adorar na sua casa, só você sozinho no secreto. Esse é o segredo. Exatamente, exatamente. Uau. Irmã, eu queria que você compartilhasse para nós, após sua conversão de batismo, sua caminhada aí, já dura 30 anos aí para a glória de Deus, né? Amém. 30 anos. Você, até no áudio você comentou que teve uma luta também familiar aí, né? Que foi vencida, né? Se eu entendi bem no Aham. áudio aí, para a glória de Deus. Eu queria que você Fazendo compartilhasse oração. isso, É um sobre o pouquinho meu sobre filho, não é isso? o seu filho. Exato. Ai, meus irmãos. Eu posso falar para vocês do que eu tenho vivido. Às vezes nem todo mundo entende, sabe? Mas o que Deus tem feito comigo, irmãos, não é natural. E certa vez eu orando no quarto, eu disse assim: Senhor, o Senhor não tem obrigação de fazer nada. O Senhor não tem obrigação de fazer nada por mim. E o Espírito Santo, irmão, sou tem, porque eu criei. Eu sou o seu dom.
que Deus tem feito na minha vida, irmã, não tem como pagar. A minha oração, irmã, é ofensiva. O meu louvor, eu não sei nem adorar. E Deus olha para mim e diz assim, eu sei que você não sabe, mas eu lhe amo, eu sei. Quem aperfeiçoou o seu louvor e a sua oração sou eu. E de todos os processos difíceis que eu passei, eu posso falar para vocês que esse foi o mais difícil, foi o meu filho, né? O meu filho do meio. O meu filho sempre foi um menino muito difícil, desde bebezinho. E na igreja, sabe, ele nunca teve um comportamento muito bom e eu sofria muito com isso. Nós moramos em Goiânia 9 anos, então nós passamos uma parte da nossa vida lá. E certo dia, ele chegou da escola, 14 anos, e disse, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Eu digo, sim, meu amor, fale. Mãe, eu sou usuário de droga. Eu estou usando droga. Eu aprendi na escola. Eu lembro que eu falei assim, você está usando droga? Da forma que você começou, você deixará. 14 anos, né? Mas eu não sabia que aquilo ali ia abrir, sabe, buracos terríveis na trajetória. Aquilo ali me levaria para lugares bem baixos. E nesse período, meu esposo me deixou com 3 filhos. E eu peguei eles 3, com a coragem e a fé, e vim embora para minha terra. No início eu falei para vocês, eu sou muito corajosa. Os desertos não é para destruir a gente, não, é só para deixar a gente mais resistente. E quando eu cheguei aqui, irmãos, em Sergipe, nessa cidadezinha pequena, interiorzinho, lá ele só usava maconha. Eu pedi para ele não usar outro tipo de droga. Mas Satanás não ia deixar ele quieto. E aí ele começou a usar crack. Aí, meus irmãos, vocês podem ter certeza. Irmã Márcia sabe aonde é o fundo do poço. E ele olhou para mim e disse, mãe, eu estou usando crack. Ele sempre foi muito sincero. Muito sincero. Ele nunca escondeu nada de mim. Essa liberdade nós dois tínhamos. E eu disse assim, mas meu filho usa crack. Já estava sem o pai. O pai foi morar com outra mulher. Cheguei aqui sem emprego, recebendo apenas o seguro-desemprego. E o meu filho vai usar crack. Nem casa para morar eu tinha, meus irmãos. Eu fiquei de favor na casa de minha irmã. Não tinha nada. Aos olhos humanos, né? Mas a fé ardia no meu coração. Nada poderia me separar do amor de Deus. Nem a droga do meu filho. Nada, nada. E ali, meus irmãos, passei por coisas terríveis. Meu filho sentava para usar crack com os amigos, em umas pracinhas que tem aqui na cidade. Eu ia lá buscar ele. Ia lá. Se levante, vamos para casa. Ele era muito obediente. Quando ele me via de longe, ele vinha embora. E muitas das vezes eu ficava brava em casa, eu pegava o cabo de vassoura e dizia, eu vou bater em você, você vai apanhar. E ele tinha um ato que ele fazia, ele dizia assim, pode me bater, minha mãe, eu sou culpado. Qual é a mãe que bate e não é culpada? Eu sou culpado, minha mãe. E ali eu não tinha mais como bater nele, não tinha mais forças, ninguém bate em um culpado. Quantas noites ele dava overdose, eu tinha que dar leite para ele, dar banho nele, ele morrendo. Mas certo dia, o Espírito Santo, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é muito séria. Se vocês pedirem a Deus para ouvir ele falando, vocês vão ouvir. E
Eu sempre tive essa intimidade com Deus, eu sempre quis ouvir a voz de Deus. Certa vez, o Espírito Santo, dentro do quarto do Eleilson, quando eu orava, ele disse assim: levante um altar. E o Espírito Santo falando comigo: levanta um altar no quarto do Eleilson, você vai orar aqui. É aqui que você vai interceder por ele. E no lado da cama do meu filho, eu levantei um altar. E ali naquele altar, eu coloquei a Bíblia, coloquei um tapetezinho, né? E ali eu fazia as minhas orações, independente dele estar em casa, ele chegava de manhã. Tinha noites que eu não dormia. Mas é muita coisa, meus irmãos, muita coisa. O inimigo, ele foi muito longe. Muito. Satanás foi muito longe. Certo dia pela manhã, eu vi entrando na minha casa e ele estava sentado na calçada. Quando eu olhei para ele, eu vi a morte. Disse: Eleilson, levante. E ele levantou assim o boné. A morte, a figura da morte estava no meu filho. E aí eu peguei na mão dele: o que é que você tem, Eleilson? Ele olhou para mim e disse: eu não posso mais viver, minha mãe. Enquanto a senhora adora, louva a Deus, eu estou usando droga. Eu estou envergonhando o seu nome na sociedade. Eu passei a manhã com uma corda no mato para subir nas árvores. E toda vez que eu ia subir, alguém mandava descer e dizia: vai embora. Ele disse por 3 vezes, quando ele foi subir na árvore, uma voz bem forte: vai embora. E aí, irmãos, nesse dia, ele disse assim para mim: eu não posso, mãe, viver. Quanta vergonha, a família da senhora, mãe. Olha para a senhora tão torto. Olha para mim com tanto desprezo. Eu sou fraca, eu não consigo. E aí eu não sei de onde veio essa força, eu peguei na mão dele. Aqui no fundo da minha casa tem 2 pés de junipapo. E eu cheguei assim, debaixo do pé de junipapo. Meus irmãos, chega momentos que você vai orar a Deus e você fica calado em silêncio. Mas tem dias que você tem que gritar. E nesse dia eu gritava. E eu dizia: inimigo de Deus, porque eu não vou chamar pelo seu nome, você é inimigo. Mas eu quero que você me escute. Pegado na mão do meu filho. Esse menino que está aqui comigo não é meu e não é seu. Ele pertence a Deus e você não matará. Eu estava assim no processo da minha vida, o meu cabelo caiu, eu fiquei praticamente careca, sem cabelo na minha cabeça. E essas trancinhas eu comecei a usar por causa disso, eu gostei e ficou. Mas meu cabelo já cresceu, tá grande. E aí, pronto. Meu filho foi dormir, cansado, sujo da noite de droga. E eu fui chorar. Como se naquela hora eu fosse morrer também. Eu lembro que eu disse assim: Senhor, os mortos não te louvam. Eu só sei lhe adorar. Se eu me calar, Senhor, eu vou morrer. Eu amo louvar o teu nome, Senhor. E a minha conversa com Deus foi essa: salvo Eleilson, salvo meu filho. Porque se o Senhor não fizer alguma coisa agora, eu vou descer, Senhor, região do silêncio. E o que eu mais sei é louvar o teu nome. E naquele momento, meus irmãos, Deus se inclinou para mim e ouviu a minha oração. No outro dia, a minha irmã, que mora em Minas Gerais, ela ligou para mim e disse assim: Márcia, manda o Eleilson passar uns dias comigo aqui. Quem quer um drogado, irmão? Quem quer alguém que usa droga? A não ser a mãe. Aquilo para mim já foi surreal. Eu disse: minha irmã, mas ele tá assim. E ela disse assim: eu sei que ele usa droga, eu sei que ele tá fraco, mas eu quero que você mande ele para mim. Ai, meus irmãos. Agora vocês imaginem. Ai, para mim já foi sabe? Agora eu tenho que arrumar o dinheiro da passagem. Sem ter nada. A passagem na época era R$ 500. Eu não tinha.
E aí, eu orei a Deus, assim, Senhor, eu vou lá na prefeitura pedir ao prefeito essa passagem, porque eu não tenho. Como é bom ouvir a voz de Deus. E eu saí na rua, passei pela praça. Meus irmãos, quando eu cheguei em frente ao Banco do Brasil, o Espírito Santo, entre, vai falar com o gerente. Era como se um homem estivesse do meu lado, me guiando. Eu disse, entrar no banco? Mas como? E ele, entre. E eu entrei. E fiquei ali, peguei uma senha, né? Toda sem jeito, meus irmãos, sabe? Todo mundo sendo atendido. E chegou a minha vez. Mas Deus tinha me dito o que eu ia fazer. Fale com o gerente que você quer. E quando eu cheguei até o gerente, ele disse assim, pois não, senhora, a senhora pode falar o que a senhora deseja? Eu disse assim, meu filho, Deus mandou com que eu viesse aqui falar com você. O meu filho vai embora, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. E ele disse que era para você me emprestar. Aí o gerente olhou assim para mim. Aí disse, o quê? Eu disse, isso mesmo. Ele ficou sem entender porque eu não tinha, irmão, conta do Banco do Brasil. Como é que alguém está no Banco do Brasil para pedir dinheiro emprestado? Ele olhou para mim, respirou. Aí olhou de novo. Aí disse, senhora, eu não posso fazer isso. Eu disse, eu sei que você não pode. Aí ele olhou para mim e disse assim, vá para casa. 12 horas eu ligo para você. Pronto, ali eu já saí com sim, viu? Porque eu não já tinha. Aí cheguei em casa, eu me ajoelhei aqui na cozinha e disse, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, Pai. Eu entrei no banco, falei com ele, agora é com o Senhor. E 12 horas ele ligou para mim. Senhora Josefa, que meu nome é Josefa Massa, o primeiro nome é Josefa, mas eu não falei Josefa não, sabe? É muito feio. Ele disse assim, senhora Josefa, a senhora pode vir aqui no banco? Eita, meus irmãos, mas ninguém me pegava não nessa rua, eu saí correndo. Quando eu cheguei lá no banco, ele disse assim, eu não posso fazer, nunca fiz para ninguém. Mas Deus manda fazer para você. Quanto a senhora quer? Eita, irmãos, não sabe, tão baixinho, sabe? E ali, em lágrimas, ele disse assim, não chore, porque Deus veio falar comigo. Quanto você quer? Eu disse assim, não, a passagem é 500, 1.000, 1.200, dá, eu compro a passagem dele, umas coisinhas, uma roupa para ele. E aquele homem colocou na minha mão, dentro do Banco do Brasil, esse dinheiro. E eu saí, já paguei, não devo nada, mas Deus me honrou. E lá se foi um filho amado. Embarquei o meu filho. E a casa ficou vazia. E eu chorava. E o Espírito Santo, é necessário. É necessário para que você não morra. E o meu filho foi embora. Satanás vai matar meu filho muitas vezes em Minas Gerais. Mães de joelho, filhos de pé. Eu sempre falo para eles, enquanto eu viver, enquanto a sua mãe viver, estarei orando por vocês. Muitas vezes, Satanás vai matar o Eleilson. Mas na última vez, ele foi. Porque foi a última. Ele estava numa clínica de reabilitação e ele sumiu da clínica. O meu filho foi para a rua. Foi virar mendigo. Foi comer lixo. Ninguém achava mais ele. E o pastor Carlos ligou para mim e disse assim, infelizmente, dona Márcia, o seu filho está desaparecido. Eu lembro, outra hora, durante o dia, eu vou fazer um vídeo, eu moro perto de uma fazenda. É muito lindo aqui, é muito lindo. Deus me botou no lugar certo. Eu moro vizinho mesmo com a fazenda. Eu lembro que eu saí fora na calçada, eu tive que gritar por 2 vezes. Nesse tempo que eu estou com Jesus, eu gritei por socorro 2 vezes. Uma foi no quintal e esse outro dia quando ele sumiu. 7 dias desaparecido. Eu cheguei assim fora, numa terça-feira, e eu disse assim, Arcanjo Miguel, Gabriel, eu gritava, Jesus. Anjo poderoso que foi na fornalha, que não permitiu que Sadraque, Abednego fosse queimado. Anjo poderoso que fechou a boca do leão para não tocar em Daniel. Por favor,
Me mostre onde está o meu filho. Nossa, meus irmãos. Que clamou. Eu fui dormir. Nesse intervalo, eu tinha dado o meu número para uma irmã de Minas, para colocar lá para procurar, né? Para entrar em contato. E a irmã colocou no Jornal da Cidade. Pela manhã, alguém ligou para mim. Senhora, eu vi esse rapaz, ele é o seu filho. Eita, meus irmãos, aí eu não me segurava. Ai, o meu filho, você viu? Ele, sim, eu vi o seu filho. Ele está perto da minha casa. Ele foi lá, tirou uma foto, meu filho de costa e mandou para mim. Aí pronto, aí meu coração ficou em paz. E ele disse assim, o seu filho está dormindo no chão, em cima de um papelão. Mas eu vou trazer comida para ele. Todos os dias. Esse homem, ele levava comida para o meu filho de manhã e meio-dia. E deixava perto dele, sem que ele visse. E me consolava. Ele me consolou por muitos dias. E um dia ele disse assim, ele encontrou com meu filho e disse assim, você quer falar com sua mãe? O filho olhou para ele e disse, você conhece a minha mãe? Ele, sim, eu peguei o número dela. Aí disse que meu filho deu aquele sorriso, sabe? E abraçou ele e ligou para mim de câmera de vídeo. Aí ele disse assim, a senhora manda a passagem dele, eu vou mandar ele embora. Aí você vai fazer isso por mim? Ele, vou. Eu vou cuidar dele para a senhora. E vou levar ele na rodoviária. E eu arrumei a passagem, ele mandou o número de uma conta, enviei o dinheiro. E esse homem, ele comprou a passagem pro meu filho. Ele disse assim, pro Eleilson, quando eu chegar na rodoviária, eu quero que você já esteja lá. E quando ele chegou, meu filho lá estava sujo, com fome. E esse homem falou para mim assim, e quando encontrou ele, foi lá, comprou comida, deu logo comida para ele, comprou a passagem. E para se despedir de mim, ele falou assim, eu fiz isso pelo seu filho, mas eu fiz mais por causa de você. E eu lembro que ele tirou uma foto da passagem e as mãos dele ficou no meu celular, as mãos. Só que aí a foto sumiu, apagou tudo. Depois eu procurava, e não achava mais as mãos dele. E quando meu filho embarcou, ele tirou uma foto e mandou para mim. Aí disse assim, fique em paz, seu filho está indo para Goiânia, para casa do pai. Ele não vai dormir mais na rua e não vai passar fome. E eu não falei mais com esse homem. Não consegui mais encontrar ele no Zap. Não. Hoje o meu filho está curado do crack. Mora em Goiânia. Casado. Muita oração, muito poder. Pouca Uau, Amém. oração. pouco poder. Incrível, irmã. Incrível. Que emocionante. Sensacional. Olha, esse homem parece que é um anjo mesmo, viu? Cuidando do seu filho aí. Sim, sim, ele cuidou, me consolou, ele me consolou todos os dias. Ele dizia assim, não fique assim, eu vou dar comida para ele. Amém. Amém. Deus, ele trabalha através de nós aí, né? E a oração da mãe é muito poderosa. É muito poderosa. Amém. Que você disse, mães de joelhos, filhos em pé. Filhos Tem, de fé. tem um ministério, né, com esse nome. Pelo menos aqui em São Paulo eu sei que tem. Eu não sei se tem aí também em Sergipe. Demais. Não dá, Incrível. não dá para viver sem a presença de Deus, meus irmãos. Pode me tirar o que quiser, mas não tire de mim a alegria de adorar a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Irmã, para finalizar, a gente queria pedir para você dar um conselho para quem acompanha a gente aqui no canal e que está começando a caminhada essa pessoa esteja começando a sua caminhada com Cristo. Que conselho que você dá para essa pessoa em relação à vida de oração, à comunhão com Deus? O que fez diferença na sua vida? Como que você conseguiu
alimentar esse Amor, esse desejo, amor né? que você tem por Jesus e esse relacionamento de sempre estar em conversa com Ele. Que conselho você pode trazer para essa pessoa que está começando a caminhada ou até mesmo aquela que está enfraquecendo e precisa se agarrar mais firme a Deus? Pronto. Quando eu comecei a jornada cristã, desde o início, eu tive duas preocupações. Duas. Tem dois órgãos no nosso corpo que o inimigo ele não pode ter acesso. A minha mente e o meu coração. Em tudo isso que eu passei, eu nunca permiti que Satanás fizesse nenhum aqui, porque se ele tocasse aqui, ele ia me confundir, ele ia tirar o desejo de eu adorar. Então eu sempre lutei pedindo força ao Espírito Santo para que Satanás nunca tocasse, nem na minha mente e nem no meu coração. São dois lugares sagrados. E o conselho que eu dou para vocês, que vai me assistir, que está me assistindo, é: faça de Deus o seu melhor amigo. Faça de Deus a sua companhia diária. Dentro da sua casa, no seu quintal, aonde você for, nos cômodos da sua casa, faça de Deus. Sinta a presença dele. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu me vejo entrando pelos portais da Nova Jerusalém. Eu me vejo abraçando Deus. Abraçando aquele abraço de filho que está com saudade do pai. É assim que eu me vejo. As dificuldades da vida, elas nunca vão vir para nos destruir, não. Nós escolhemos, nós somos livres. Você tem que pegar essa dificuldade aí e transformar ela em bênção. Porque o Espírito Santo está entre nós. Ele está nos guiando, ele está nos mostrando o caminho. A gente é que precisa pedir a Deus, né, força. E tem outra coisa que eu sempre falo, quando eu ando, né, levando a palavra. Deus não quer saber de palavras bonitas de ninguém, nem que se sabe cantar, ou que prega bem. Não, Deus não quer, Deus não precisa disso. Ele só quer um coração sincero. Só isso que ele quer. Ele só quer que você diga a verdade. Só isso agrada a Deus. Mais nada. Nada de palavras bonitas para enfeitar um sermão ou uma música para querer dar as pessoas. Não, ele não precisa disso. Mas se você for sincero em tudo que você fizer, você verá a glória de Deus. Amém. Uau, Amém. Deus seja Deus te louvado. louvado. Deus seja louvado. Nossa, sua história é uma história de muita disciplina, muita sinceridade e muita fé em É, Deus, né? E essa fé é como Deus fala, uma fé que move montanhas. Então, todos os milagres que você teve, né? É porque você se colocou na mão de Deus, você diminuiu o eu e elevou a Deus, né? E Deus pode operar num coração sincero, assim, com certeza. às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não quer ficar famosa? Mas por que você não cobra para você louvar? Eu não preciso cobrar algo que alguém já pagou o preço. Como é que eu vou me ousar de cobrar para louvar a Deus se alguém já pagou por mim? As bênçãos que eu recebo são naturais, vindas do céu, sem precisar exigir nada de ninguém. Deus é muito bom. Eu tenho um canal aí no YouTube, depois vocês dão uma olhadinha lá, Oh, tá? legal! Com Não certeza. sabia. Qual é o nome do canal? Márcia Santos? É, Márcia Santos, isso mesmo. Essa... Ah, Lá vocês vão ver, né? Tem esse testemunho. Deus me deu uma casa, eu não tinha casa, Deus arrumou minha casa. Uau! Olha, No foco da pandemia, no meio da primeira pandemia, Deus arrumou a minha casa todinha. Minha casa não tinha telha, não tinha nada. E tem esse testemunho lá. E aí eu sentada uma vez na sala, a parede cheia de buraco, e o meu filho pequeno dizia assim, mamãe, a gente não vai conseguir arrumar nossa casa? Eu dizia assim para ele, vai, Deus na hora certa ele vai agir. E certo dia eu sentada no sofá, olhando assim para a parede,
Aí eu ouvi, no meio da pandemia, faça uma live, o mundo adora Baal, e você vai dizer que eu curei o seu filho. Eita, meus irmãos, fazer live, eu não sei, meu Deus, nem mexer no telefone. Meus irmãos, provar e ver de que o Senhor é bom. E por 3 vezes eu disse a Deus, se o Senhor quiser que eu faça, eu quero que o Senhor mande alguém aqui me chamar. Porque se o Senhor quer, o Senhor vai mandar. Cuidado com o que você pede a Deus. Ele vai fazer do jeito que você falou. E certo dia, eu aqui em casa, a irmã de longe, irmã Márcia, eu vim aqui lhe ver. Eu digo, irmã, a minha porta toda quebrada, arrebentada. Eu não podia nem abrir a porta para entrar. Ela disse de lá de longe, irmã, eu não vou entrar não. Eu trouxe só um recado para você. Eu digo, o que, irmã? Eu ganhei uma live montada com tudo. Mas Deus disse que não é minha. Eu vou dar para você. Essa irmã, ela é da Assembleia de Deus. E Deus visitou ela para entregar a live em minhas mãos para que ele arrumasse a minha casa. Na época, foi arrecadado mais de R$ 22.000. Deus entrou da porta da frente até a porta do fundo. E ele disse assim, aqui tudo é meu. Eu só quero que você me adore. As outras coisas eu cuido para você. Uau, Abençoada do Senhor, viu? uau. Olha só, Deus viu? seja louvado. Deus seja louvado, com certeza. Gente, então vocês têm muita coisa para assistir no canal da Irmã Márcia. A gente vai deixar o link aqui para Exato. depois vocês irem lá conhecer um pouquinho mais da história dela e E sempre também. posto os vídeos louvando aqui no Aham. quintal. As irmãs querem que eu fique famosa. Não quero ficar famosa, não. Não preciso, não. Eu não quero. Eu quero que Jesus seja visto entre as nações. Amém. É isso mesmo. Amém. A ideia é levar a Jesus por meio esse meio de comunicação que transcende Isso. fronteiras, né? A gente não sabe o impacto que está vindo, né? E a gente encoraja você também aí Não. de usar suas redes sociais para levar o amor de Cristo para as pessoas. Seja missionário na Amém. internet. Amém. Eu tenho lá o Instagram, depois vocês vão lá no meu Instagram. Uau! Vamos, Queremos todos os contatos aí para colocar na descrição do vídeo. exatamente. Irmã, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite de vir aqui, estar conosco e poder compartilhar a sua história, né, com as pessoas E que nos acompanham. alegria, nossa, que alegria pro meu coração. Amém. Foi uma alegria muito grande para a gente também. Eu queria pedir para você encerrar realmente fazendo uma oração para a gente. Você faria, Vamos por orar. favor? Sim. Querido Deus, muito obrigado porque a sua bondade, a sua misericórdia tem nos alcançado dia após dia. Como o Senhor é bom. Que alegria em poder falar que o Senhor é bom. Obrigado por esses momentos que passamos aqui, falando da tua palavra, de testemunhos reais, de histórias que aconteceu na minha vida, aonde o Senhor me libertou, Senhor, da feitiçaria. O Senhor me libertou das algemas do mal. O Senhor me libertou do pecado, do candomblé. Hoje eu sou livre. Eu sou livre porque um dia o Senhor entrou naquele quarto escuro e me encontrou. O que darei ao Senhor? O que darei por todos os benefícios que tenho recebido? Só quero fazer um pedido ao Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos a reconhecer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Independente, Senhor, se está chovendo ou fazendo sol, o Senhor é bom. Independente, Senhor, de ter fartura ou escassez, o Senhor é bom, porque a nossa fé não se baseia em coisas dessa terra. A nossa fé se baseia naquilo que os nossos olhos ainda não viram. Abençoe, Senhor, esse casal de missionários, um casal jovem, e que eles a cada dia recebam uma porção dobrada do Espírito Santo. Obrigado por tudo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Então é isso, pessoal. Hoje vocês conheceram a história da irmã Márcia, uma mulher de muita fé, uma mulher guerreira de oração e que mora lá no Sergipe. Então, se você é aí da região do Sergipe, está mais pertinho dela do que a gente, né? Pode ter oportunidade de conhecê-la, né, pessoalmente. Exatamente, pessoal. E que esse quadro aqui, o Qual a Sua História,
temos vários testemunhos também, como o da irmã Márcia também, entre outros, que você pode estar maratonando aí, para a glória de Deus, ser abençoado, assim como nós somos abençoados todos os finais de semana. Amém. Vamos deixar Amém. também os links, né, de contato da irmã, tanto o YouTube, o Instagram, Instagram e outras redes que ela tiver, para você poder acompanhá-la também aí na internet, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e até tchau, mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau.